Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. Capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo. Versículo V1-2. Versículo 7. O chamado para a fé. No chamado para a fé nos relacionamentos. E sabe o que aconteceu? Eu acho que eu ainda estava com sono. Eu comecei a ler. Quando eu vi, eu estava lendo a página anterior, gente. Aí eu precisei... Oh, meu Deus. Eu precisei refazer. Por isso que demorou. Os substitutos para certos aspectos da situação são as testemunhas da tua falta de fé. Demonstra que não acreditou que a situação e o problema estavam no mesmo lugar. O problema era a falta de fé, e é isso que demonstra quando remove da sua fonte e o coloca em outro lugar. Como resultado, não vê o problema. Se não te tivesse faltado fé em que ele poderia ser resolvido, ele teria desaparecido. E a situação teria sido significativa para você, porque a interferência no caminho da compreensão teria sido removida. Remover o problema e colocá-lo em outro lugar é mantê-lo, pois remove a ti mesmo do problema e faz com que ele seja insolúvel. É aquela coisa da gente negar o que está diante dos nossos olhos, que a gente precisa enxergar, né? E isso vale para tudo, né? A gente tem que ter aquela conversa difícil, né? E botar fé nessa conversa. Aqui tá falando que se a gente não coloca fé quando surge algum problema, a gente só está criando mais um problema. Não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Não existe. Não existe nenhum deslocamento em qualquer aspecto do problema que não faça com que a solução seja impossível. Então, assim, se a gente desloca o problema, tipo assim, tô tentando entender como é que seria o deslocamento do problema no relacionamento, tipo, a gente tá com problema numa certa área, faz de conta que aquilo não existe, vamos deixar pra lá, vamos esconder isso daqui, vamos fazer de conta que não existe, e a solução é impossível, tem que colocar fé nisso. Pois se desloca a parte do problema para outro lugar, o seu significado necessariamente se perde, e a solução é inerente ao seu significado. Acaso não é possível que todos os problemas tenham sido resolvidos, mas que tenha excluído a ti mesmo da solução? Mas a fé precisa estar longe, no lugar onde alguma coisa foi feita e onde você vê que ela foi feita. Uma situação é um relacionamento, sendo a união dos pensamentos. Se problemas são percebidos, isso acontece porque se julga que os pensamentos estão em conflito entre pessoas, né? Mas se a meta é a verdade, isso é impossível. Alguma ideia acerca dos corpos não pode deixar de ter sido introduzida, pois as mentes não podem atacar. O pensamento relacionado aos corpos é o sinal da ausência de fé, pois corpos não podem solucionar nada. E é a sua intrusão no relacionamento, um erro nos teus pensamentos sobre a situação, que vem a ser então a tua justificativa para a tua falta de fé. É a sua intrusão nos relacionamentos, um erro nos teus pensamentos sobre a situação. É confuso, né? Porque tem coisa que a gente acha que tá totalmente certa, né? Tipo, a pessoa fez alguma coisa que não foi legal e te diminuiu ali e tal, e a gente associa isso realmente a um erro, né? Mas diz que não, que é no relacionamento quando entra o pensamento diferente da fé. Olha, eu vou te falar, exige uma fé muito grande aqui, né? Ok. O erro não importa. A falta de fé trazida à fé jamais interferiria com a verdade, mas a falta de fé usada contra a verdade sempre destruirá a fé. Se te falta fé, pede para que ela seja restaurada onde foi perdida e não busque fazer com que seja inventada para ti em algum outro lugar como se tivesse sido injustamente privado dela. Somente aquilo que você não deu pode estar faltando em qualquer situação. Mas se lembra disso, a meta da santidade foi estabelecida para o teu relacionamento e não por ti. Ou seja, a santidade no relacionamento é uma meta. Você não a estabeleceu porque a santidade não pode ser vista a não ser através da fé. E o teu relacionamento não era santo porque tua fé no teu irmão era tão limitada e pequena. A tua fé tem que crescer para ir ao encontro da meta que foi estabelecida. A realidade da meta fará surgir isso, pois verá que a paz e a fé não virão separadamente. Em que situação pode estar sem fé e ainda assim permanecer fiel ao teu irmão? Não tem como, né? Tá falando que a gente não tem fé nas pessoas, né?
A gente olha e fala, cara, essa pessoa não vai poder me dar o que eu quero, essa pessoa não vai ter a atitude que eu quero, e a gente começa aquele monte de julgamento, faltou a fé de que aquela pessoa é íntegra e que ela vai encontrar o caminho, que eu também. Muito bonito isso, né? Difícil é praticar, mas é muito bonito. Seguimos aprendendo com o curso em milagres, porque a área dos relacionamentos acho que é a que mais traz conflito, né? Embora atualmente eu né, me encontro em um lugar onde eu só tenho relacionamentos bacanas em todas as áreas. Mas ainda assim eu reconheço a dificuldade disso. Fim da leitura de hoje.